apresentação, não é? Eu vou trazer uma série de elementos ao longo dessa apresentação e eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para colocar as questões de vocês no chat, que vocês possam inserir perguntas, comentários ou abram o microfone, enfim, para a gente de fato poder dialogar. Em alguns momentos eu vou trazer algumas questões para nós pensarmos juntos. E a ideia, como eu falei, é muito menos uma exposição e muito mais um diálogo, que é esse o objetivo e a finalidade realmente desse momento de interação. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a proposta do nosso encontro de hoje, e para isso, não é? Eu começo trazendo um título que é o tema que vai nortear a minha apresentação, que chama O Outro Lado da Pesquisa em Direito no Brasil, reflexões necessárias para a produção do conhecimento no século XXI. Então, a gente começa falando deste tema, trazendo, obviamente, uma observação que, ao longo dessa apresentação, vai ser desmembrada, não só com algumas reflexões mais, eu diria assim, sim, em alguma medida, né, trazendo algumas classificações, algumas diferenças existentes entre diferentes métodos, entre diferentes procedimentos de pesquisa, porque certamente nesse momento, essa fala pode contribuir com muitos de vocês que estão questionando a respeito da metodologia que vocês usarão na tese, mas também trazer, como eu falei no início da minha apresentação, trazer uma certa provocação a respeito do tipo de pesquisa que normalmente a gente tem produzido no Brasil. E aí, para isso, eu vou pela Karina, né, que usa o professor Vará como uma referência do seu trabalho sobre mediação e conciliação, né, formas alternativas de resolução de conflitos. Eu também, assim como vários professores do PPG da Unijuí, não é, trago algumas, algumas reflexões sobre esse autor que tanto contribuiu em diversos campos do direito. Eu, em especial, ao longo da minha trajetória acadêmica, acabei trabalhando muito com os textos do Vará no âmbito da educação jurídica, porque considero como sendo um autor dos que mais contribuiu com o olhar e a construção de uma visão crítica da educação no âmbito do direito. E isso, eu diria, tem um peso muito importante, porque foi um autor que eu comento, né, sempre. Ele formou os meus mestres, né, tanto do mestrado quanto do doutorado. Tive a oportunidade de tê-lo em minha banca de defesa de mestrado e fico muito honrada pela oportunidade que tive. E o Vará, de fato, ele traz, para quem conhece a sua obra, e vários de vocês certamente o conhecem, porque muitos dos professores que atuam no PPG da Unijuí trazem, se não o referencial varatiano ao longo da sua pesquisa, mas um apreço pelas suas ideias. Uma das comparações, das inúmeras metáforas que ele utiliza, geniais do meu ponto de vista, é uma provocação associando essa formação que nós temos na área do direito o que ele vai dizer, né? Não é que o profissional do direito ele poderia ser equiparado a um pinguim. Vocês já ouviram essa expressão nos textos? Já leram? Já ouviram algo a respeito disso? Alguém? Eu acredito que sim. E se não, agora a gente vai também trazer a explicação, não é, para vocês, de por que a gente pode fazer essa referência. Em verdade, o Vará ele vai trazer essa correlação entre essa associação que nós trazemos no senso comum de um profissional do direito associado à ideia de um pinguim. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles é um padrão de repetição, seja de movimentos, seja de vestimenta, códigos de vestimenta, não é? Aquele traje tradicional do operador do direito, no terno preto, a camisa branca, quando muito, não é? A gravata vermelha, e sempre uma padronização, porque eu, de fato, consigo perceber
que não existe um espaço para as individualidades, existe um espaço para a reprodução, ou de movimentos, ou de vestimenta, ou de padrão, não é? De comportamento. Isso faz com que o Vará ele traga uma crítica muito severa a esse movimento de educação na área do direito. Por quê? Porque ele vai dizer que, ao longo da formação dos operadores do direito, há essa formação a que todos, de fato, pareçam e sejam iguais, não dando espaço para essas diferenciações, para essas subjetividades e essas individualidades. E ele, obviamente, ele vai utilizar essa metáfora para trazer uma forte crítica à atuação, não é? Tanto docente quanto das instituições de educação superior, como sendo as responsáveis por essa reprodução de modelo no âmbito do direito e que vai repercutir também na sociedade. Pois bem, a partir dessa provocação, a gente começa a pensar quem somos nós, não é, nesse processo. Nós que somos egressos dessas faculdades de direito, que desde a sua atuação, tanto de modelo pedagógico, não é, metodológico, adotado pelos professores, quanto também do ponto de vista da pesquisa, estamos muito mais habituados a reproduzir conhecimento do que propriamente a construí-lo. E aí nós temos realmente um grande desafio. Se nós pensarmos hoje, na época em que Vará escrevia a respeito desse tema, nós não tínhamos o volume que nós temos hoje de cursos jurídicos no Brasil. Nós temos atualmente, eu digo atualmente porque essas estatísticas estão constantemente alterando, mas o último registro que se tem do volume de cursos de direito no Brasil, com dados extraídos do sistema EMEC, que é o site, não é o sistema oficial de coleta de dados para essa informação, 1.240 cursos de direito no país. Esse é, sem dúvida, como vocês sabem, o maior volume de cursos jurídicos existentes do mundo em um país. E isso faz com que essa reflexão que Vará já fazia lá nos anos 70 do século passado se torne cada vez mais presente. Por quê? Dentro dessa imensidão de cursos, a pergunta que a gente se faz hoje em dia, no âmbito nacional, é quantos desses cursos, por exemplo, se propõem a um projeto pedagógico efetivamente diferenciado? Quantos desses cursos possuem um foco, não é, inovador, um foco que vai além do que estabelece as diretrizes curriculares nacionais, não como no âmbito de sentido de currículo mínimo, mas observando a importância, não é, da flexibilidade curricular, da formação desses operadores, desses profissionais, não é, do direito, não operadores, mas desses profissionais do direito para um mundo que vive em constantes transformações. Então, essas provocações, elas vão chegar tanto na nossa atuação enquanto estudantes, e eu diria que vem de uma tradição que desde a educação básica é ensinada a reproduzir, não é? Até o âmbito das faculdades de direito, tanto no sentido da graduação quanto da pós-graduação também. Então, uma das provocações que a gente começa a pensar é quem somos nós ao longo desse sistema, não é? Imersos nesse sistema em que está acostumado a reproduzir. A partir dessa reflexão, que o Vará faz muito bem, e eu sou realmente uma entusiasta no âmbito da educação, né, das metodologias de ensino empregadas, a minha proposta na manhã de hoje é poder fazer uma aproximação entre essa leitura e aquilo que nós estamos desenvolvendo no âmbito da pesquisa em direito no Brasil. Porque, de fato, eu acredito que eu não consiga dissociar esses dois elementos, o ensino e a pesquisa, e as reflexões de Vará certamente contribuem muito com essa reflexão. Por quê? Porque, de certo modo, se no âmbito do ensino eu tenho esses mecanismos de reprodução, não é tanto de estudantes que querem se manter passivos no processo de construção do conhecimento, que apenas reproduzem saberes,
para, por exemplo, não é, participação, com a finalidade de participação em bancas de concursos públicos, ou, enfim, né, outros tantos espaços que nós temos hoje à disposição para, enfim, né, demonstrar que conhecimento vem sendo produzido. A provocação que se traz nesse sentido é o quanto nós também temos feito isso no âmbito da pesquisa. Isso porque, de certo modo, quando nós analisamos a produção científica no Brasil, no âmbito do direito, nós vamos identificar que, sem sombra de dúvidas, houve um aumento enorme da quantidade de produtos, não é, que foram elaborados junto aos programas de pós-graduação, nos programas de mestrado e doutorado, mas, ao mesmo tempo, uma carência de uma identificação mais qualitativa acerca, de fato, do impacto dessa produção e do quanto ela, de fato, vai além daquele simples, enfim, né, daquela atuação, daquela pesquisa simples bibliográfica que se fazia, trazendo uma análise de determinados autores muito mais, não é? Trazendo uma perspectiva mais referencialista desses autores e, nesse sentido, não é? De que maneira a gente pode romper com essa reprodução e, de fato, usar as nossas fontes de pesquisa para produzir novos conhecimentos. Hoje, desse volume enorme que nós temos de produtos que são gerados no âmbito dos cursos de pós-graduação, dos programas, o grande ponto que se coloca é o quanto dessa produção, de fato, é uma produção que gera, não é, conhecimento e que produz um conhecimento dentro da esfera do âmbito do direito. O quanto nós não estamos, nesse sentido, tanto pela pressão, não é, que nós temos nos PPGs no âmbito da CAPES ou no âmbito do próprio Ministério da Educação, no que se diz respeito ao produtivismo acadêmico, o quanto nós estamos produzindo, de fato, conhecimento científico que faz a diferença, né? O quanto nós produzimos e não reproduzimos. E aí, bom, né, várias discussões que a gente pode trazer mais adiante, inclusive sobre o autoplágio e o quanto esses textos que muitas vezes são publicados e acabam sendo muitas vezes requentados, o quanto de fato eles vêm contribuindo com esse cenário no âmbito da pesquisa no Brasil. Então a gente começa nesse sentido trazendo essa reflexão, quem somos nós e onde nós estamos nesse contexto, não é? Eu fico muito contente quando eu ouço na apresentação de vocês várias menções a pesquisas que fogem desse escopo que nós poderíamos chamar aqui, não é, criticado do ponto de vista do Vará, dessa tradicional reprodução de saber. Obviamente, nós estamos falando com pesquisadores que estão produzindo teses de doutoramento, e isso é realmente esperado, mas eu diria, não é também, isso não significa que em todos os programas de doutoramento nós tenhamos essa qualidade da produção científica que é gerada no âmbito do PPG. Então, quando eu tenho, por exemplo, vocês trazendo, não é? Vários elementos na fala de vocês, por exemplo, o Kleber trazendo essa aproximação com o sistema carcerário, não é? Utilizando uma metodologia que foge daquela que o padrão das teses e das dissertações normalmente utiliza no direito, a gente tem algo diferente, uma produção de um conhecimento que vai além daquilo que já existe. Quando nós temos, por exemplo, o Norberto trazendo as cidades inteligentes e o urbanismo orientado por dados, trabalhando com essas informações para gerar novos conhecimentos, nós estamos rompendo com esse modelo que nós vemos aí na tela, que é esse modelo reprodutivista. Quando nós trabalhamos, por exemplo, não é? Com vários de vocês fizeram menção aqui eu anotei o Humberto, a Júlia, a Neuci, por exemplo, comentam, né? Eu estou fazendo modificações nesse momento no meu projeto, estou discutindo o meu projeto com o meu orientador, porque talvez aquilo que eu tenha pensado lá no início não é algo que deva realmente ser mantido nessa etapa em que a gente está fazendo o planejamento da pesquisa futura. Isso é extremamente importante, não é? A gente poder ter essa capacidade de abertura para o diálogo e de identificação da melhor forma de construir esse projeto. Porque, afinal de contas, eu diria,
esse projeto, ele está, eu brinco, né? Mesmo depois que vocês o defenderem, a tese de vocês, ele vai continuar em construção, ele não vai acabar. E essa etapa de reflexão sobre aquilo que vocês estão propondo com os orientadores de vocês, refinando, dialogando, pegando inputs de informações, de olhares externos, é extremamente importante. E contribui para, de certo modo, não é um rompimento com esse padrão que a gente está vendo aqui, que é um padrão repetidor de conhecimento, mas o quanto de fato a gente se propõe a produzi-lo, não é? Quando a gente fala sobre isso, então, para começar, não é? A gente começa a pensar que tipo de pesquisador eu sou o que produz ou reproduz, e eu digo, não importa o âmbito de educação que eu esteja vinculado, essa é uma reflexão extremamente importante, não é? A gente poder pensar e analisar, ter uma autocrítica sobre o tipo de pesquisador que cada um de nós é, mas também nunca esquecendo essa questão vinculada, não é? Que está atrelada a tantos ensinamentos dos nossos orientadores, dos nossos professores, que também receberam esses mesmos ensinamentos de seus professores. Então, quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, um cuidado que a gente tem que ter, o Edgar Morin, ele usa essa expressão que eu acho simplesmente sensacional, não é? Que é evitar esse círculo vicioso, não é? De reprodução em que eu vou ter sempre ou as mesmas metodologias, os mesmos critérios, as mesmas práticas, e eu não consigo sair desse movimento, desse círculo vicioso, sendo o nosso papel, muitas vezes, esse desafio de tornar esse círculo vicioso, sim, de professores que vêm dessa cultura de reprodução já há milhares de décadas, séculos, eu diria, né, desde o início da formação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827, até os dias de hoje. Como é que nós fazemos para romper o círculo vicioso? E essa é uma pergunta importante, por quê? Porque muitas vezes eu me deparo com alunos de mestrado, doutorado, e certamente a professora Joyce, a professora Janaína, a professora Rosane, o professor Michael podem dizer melhor do que eu o quanto muitas vezes a gente recebe na pós-graduação, pode ser, tanto lato quanto no estrito senso, alunos que muitas vezes nunca pararam para pensar do ponto de vista metodológico. Eles apenas analisam, meu professor orientador usa essa metodologia, então eu vou seguir usando essa metodologia, mas sem compreender o motivo pelo qual esta é a melhor opção, não é? E essa é uma provocação, eu acho importante, porque, obviamente, quando nós nos vinculamos a uma linha de pesquisa, vocês estão, não é, elaborando uma tese no PPG da Unijuí, em Direito, é evidente que você tem alguns eixos norteadores e que eu diria, na grande maioria das vezes, as opções elas vão fazer sentido. Agora é importante que essa opção ela faça sentido para você que está produzindo o conhecimento. E essa é uma reflexão, eu acho, super válida, porque a partir daí a gente começa a pensar qual é o meu papel, em especial num programa de doutoramento, não é? Em que eu vou ter que elaborar um trabalho, não é? Que vai ser um trabalho original, um trabalho diferente. Eu vou precisar pensar sobre esses recursos metodológicos, e isso vai ser o nosso grande desafio. Então, a partir disso, eu provoco, não é, na nossa fala de hoje, e faço um convite a todos vocês para a gente, de fato, começar a pensar sobre os aspectos metodológicos, não apenas como de uma forma, de um modo voltado ao formalismo técnico, que normalmente é o que acontece. Quando a gente fala sobre metodologia, muitas vezes as associações que nós temos quando produzimos esse conhecimento no âmbito também da pós-graduação, ele está muito vinculado àquelas experiências que nós já tivemos. E aqui o nosso convite é para a gente dar esse salto, como vocês podem perceber aqui, para a gente pensar que sim, eu posso seguir, e muitas vezes eu diria faz todo o sentido do mundo, e assim deve ser. Eu devo seguir, não é? A metodologia, os recursos, as técnicas empregadas e sugeridas pelo meu professor orientador sempre deve acontecer.
Agora, em alguma medida eu vou perguntar, isso faz sentido para mim? Eu entendo o porquê é dessa forma ou não? E essa pergunta, ela vai ser acompanhada de uma história que eu quero dividir com vocês, que foi a que motivou essa reflexão, inclusive a preparação desse material para a turma de vocês, quando o professor Michael gentilmente me convidou para essa fala. Eu tive uma experiência no âmbito quando eu estava finalizando o mestrado. Meu mestrado, nós sabemos como funciona, todos vocês já passaram por isso, aquele momento de tensão, de redação final da dissertação e de ansiedade a respeito de como é que vai ser a banca, enfim, como é que eu vou finalizar esse texto, meu orientador está de acordo com esse texto, não, enfim, essas inquietações que nós temos ao longo do processo. E nessa situação, nós éramos uma turma, nós entramos em 20 no mestrado e concluímos o curso, acho que eram 16. E no final, eu acho muito interessante esse movimento de grupo que acontece, que é extremamente saudável, e que vocês têm já desde o início. Uma das colegas mencionou que saudade de vocês, que saudade de vê-los, de discutir com vocês, né? A solidão do gabinete, ela é ótima para a produção, mas ao mesmo tempo ela nos priva de uma série de outras experiências humanas que são essenciais também nesse processo. E nesse momento, o que acontecia? Aquela turma que já tinha uma união, quando chega na hora da defesa, ela se une mais ainda, o que normalmente a gente percebe, né? O grupo fica mais coeso e agora vocês que têm essa oportunidade de partilhar o trabalho de vocês com os colegas, eu acredito que mais ainda. E chegava no final, e nós estávamos lá finalizando, enlouquecidos no gabinete, na sala de pesquisa do PPG, e pensando o que faltava para cada um. Aí sempre tem aquele que é o garoto nota 10, que eu brinco, que terminou 3 meses antes do prazo, e que fica todo mundo com uma invejinha branca dele, né? Porque conseguiu o que se consideraria impossível para a maioria de nós. E tem aqueles também que vão sempre pensando, meu Deus, vou conseguir prorrogação de prazo, como é que vai ser isso? A maioria, eu não sei no perfil da Unijuí, eu acredito que não seja tão diferente, mas naquele contexto nós tínhamos a maior parte dos alunos trabalhando durante o dia, fazendo curso à noite, tendo que produzir, e nesse processo, tirando família e a nossa vida como um todo, né? Somos todos seres humanos, a gente acabava ficando muito ansioso. E teve um momento especial que foi o que me marcou, que foi um momento em que um dos colegas, na etapa final de fechamento, todos lá correndo, prazo, secretaria, um dos colegas chegou para um grupo de 3 ou 4, nós estávamos entre 3 ou 4 alunos, finalizando no laboratório de pesquisa, e ele pegou e olhou para nós e perguntou assim: que metodologia que eu coloco no meu trabalho? O que vocês colocaram? Meu orientador disse que eu tenho que informar a metodologia que eu empreguei, porque esse é um requisito lá do PPA, para o PPG analisar o meu trabalho. O que vocês colocaram aí? E aquilo acendeu uma grande luz amarela, ou vermelha, eu diria até vermelha, né? Direto. Quando ele fez essa pergunta, obviamente que vinculada a ela, eu tenho uma série de pontos que eu preciso analisar. Uma delas é aquele recurso tradicional de que claramente, né, não é esse estudante, ele inseriu uma metodologia lá no seu projeto original, ele engavetou essa metodologia, ele não pensou sobre ela, e no final, quando ele precisava colocar na introdução do trabalho a identificação do método empregado, das técnicas de pesquisa empregadas, dos tipos de pesquisa empregados, da abordagem, enfim, ele não sabia o que colocar. E aí a pergunta chocante foi, mas se ele já não fez a dissertação inteira, como ele não sabe qual metodologia ele utilizou? Isso é algo extremamente importante, porque a partir dali, várias respostas foram dadas, não é? A minha, obviamente, foi, olha, a minha opção foi essa, mas, obviamente, você não pode colocar a mesma coisa, porque isso depende do trabalho, foi algo que foi sendo gestado, eu brinco, né, ao longo desse tempo de produção do texto.
E outro colega comentou: sabe o que que você faz? Você vai à biblioteca. Na época, em 2007, nós não tínhamos essa facilidade da consulta à internet, às bases de dados das bibliotecas para poder consultar na íntegra as dissertações. Ele disse: você vai lá na biblioteca, olha os trabalhos dos orientandos do seu orientador, veja o que eles colocaram e faça a mesma coisa. Quando ele falou isso, e o aluno respondeu: é uma ótima ideia, eu vou fazer isso. Eu vou atender aquilo que meu orientador pediu. Resumo da história, ele ficou feliz da vida, porque todos os orientandos tinham a mesma descrição metodológica, exatamente a mesma, mesmo para trabalhos diferentes e completamente diferentes. E aí, esse fato, ele me provocou, quando eu comecei a pensar sobre essa fala para vocês, por quê? Porque eu diria, gente, que infelizmente essa não é uma prática tão incomum. E nós estávamos falando também de um PPG com conceito altíssimo na CAPES. Enfim, isso não quer dizer que toda e qualquer produção emanada daquele programa, por exemplo, vai ser absolutamente excelente. Existem várias que são excelentes, mas esse é um exemplo que mostra a fragilidade da compreensão desse mestrando a respeito do que significa a pesquisa, do que significa a metodologia, que pensar a metodologia não pode ser algo no final do trabalho em que eu pergunto qual que você colocou aí, Mike? Professor Mike, qual que você colocou aí que eu quero botar também? Se eu não tiver esse planejamento traçado desde o início, eu terei problemas. E aí, gente, eu trago esse como um exemplo interessante da gente analisar, por quê? Porque a gente começa a pensar o seguinte: provavelmente esse professor orientador também não parava para pensar ou não discutia com seus orientandos a respeito da metodologia do trabalho. A professora Michael, por favor. Oi, Bárbara, só uma pequena intervenção, fazendo um link, né, com essa ideia dos pinguins e isso que tu falas agora de, escolhe uma metodologia e coloca lá porque é um requisito pro forma do projeto. O quanto isso é muito peculiar na área do direito especificamente, né, porque a gente vê, assim, quando a gente conversa com pesquisadores de outras áreas ou até mesmo com mestrandos e doutorandos que são de outras áreas, a preocupação inicial deles é método, né? O Uhum, drama inicial do projeto não é selecionar um tema ou elaborar um bom problema, o drama inicial é exatamente esse método, né? Então, eu acho que uhum, essa é uma característica, né? Essa ausência de preocupação metodológica, vamos assim dizer, né? Isso que tu referes, eu acho que muito bem ilustrada nessa cena aí da finalização do teu mestrado, né? Dessa conversa do teu colega, que eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu isso também, ou já se comportou assim, uhum. né? Eu acho que ela é muito própria da nossa área, né, da área do direito. Só fazendo essa pequena intervenção aí, perdão pela interrupção, mas eu acho que isso é próprio desse universo dos pinguins, né? Eu concordo inteiramente e que bom que você fez essa intervenção, porque, de fato, quanto mais contato nós temos com áreas como saúde, que eu brinco, nós temos tanto, mas tanto a aprender com a área da saúde, mas infelizmente a gente ainda está tão fechado na área do direito que não dialoga para compreender a realidade de uma área que tem tanto a nos ensinar, tanto na área da educação, do ensino, quanto da pesquisa. Mas tanto, eu diria, saúde, comunicação, enfim, e várias outras, né? Se a gente pegar ciências biológicas, enfim, todas elas vão ter um rigor metodológico absurdo. E aí eu acho, Michael, extremamente curioso o quanto sim esse é um fenômeno de atraso vinculado à área do direito, mas eu acho curioso a gente observar o quanto, se nós formos navegar no âmbito das ciências sociais, é completamente diferente. Porque na área da sociologia, por exemplo, da antropologia, o rigor metodológico que esses trabalhos apresentam é absurdamente superior ao que nós desenvolvemos na área do direito. E como as nossas pesquisas são, na sua grande maioria das vezes, e vários dos temas de vocês demonstram isso, são pesquisas de cunho transdisciplinar ou interdisciplinar, eu não vou entrar na discussão específica dos conceitos, não é? Mas
o quanto que nós vamos observar que nós produzimos um conhecimento que tem interface entre diferentes sistemas, ou que navegam entre diferentes sistemas, né, para os sistêmicos de plantão, e o quanto nós ainda temos essa incapacidade de pensar a metodologia de uma forma mais séria na produção do conhecimento científico na área do direito. Então, de fato, a gente percebe isso e a provocação que a gente traz é exatamente essa, não é? Não há como produzir esse conhecimento sem enfrentar esse desafio do que significa o método, o que é, afinal de contas, o método e como eu posso atingir o objetivo do meu trabalho, responder o problema de pesquisa se eu não sei, não é? De que maneira eu vou atingir esse objetivo, se eu não planejei metodologicamente o meu trabalho. Então, essa é uma pergunta que eu trago e que, para mim, a leitura do Vará, ela se aplica perfeitamente, tanto à área do ensino quanto à área da pesquisa. Ela nos traz essa provocação. Quem sabe a gente dá esse salto. Né? Várias das pesquisas de vocês eu já percebi que já estão dando esse salto só pela temática que vocês estão propondo e, obviamente, não é? Certamente agora que vocês vão começar a produzir a tese em si, isso vai ficar cada vez mais claro. Então, a nossa pergunta, trazendo um pouco, né, ou passando esse momento inicial de reflexão sobre qual é a importância do método nesse contexto, a nossa pergunta que começa a delimitar um pouquinho mais, não é? A nossa apresentação é, afinal de contas, o que é um método? É isso que o professor Michael comentou, às vezes o aluno fica, meu Deus, qual é o método? Que método? Como que eu vou utilizar? Como é que se aplica? Qual a relação? Ou para ele não, eu brinco, para ele não ficar guardado lá na introdução como uma coisa que está completamente desconexa da elaboração da tese, da dissertação ou do artigo científico, não é? Como é que a gente pode fazer essas conexões? E a primeira pergunta sempre vai ser, afinal, o que é esse método, não é? Eu costumo utilizar uma série de autores no âmbito da metodologia científica, e um deles que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, não é? A gente tem esse livro, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, do Antônio Carlos Gil, que eu acho que é um livro extremamente interessante para a gente pensar a produção do conhecimento no âmbito também, não é, das ciências sociais, e a gente poder aproximar um pouco mais do nosso campo de estudo. E o Gil, ele vai dizer, de uma forma, acho, muito didática, que basicamente o método é o caminho que eu percorro para atingir determinada finalidade, não é? E o conhecimento, o método científico, ele vai ser produzido como um conjunto de procedimentos técnicos que eu vou adotar para atingir o conhecimento, que é a minha finalidade final. Eu costumo usar um exemplo bem, eu brinco, cômico trágico, né? Ele não é necessariamente cômico se a gente pensar no fim dele, mas eu não sei se vocês recordam, uma... foi no ano, se eu não me engano, 2002, nós tivemos um padre que queria arrecadar fundos para a sua paróquia e ele pensou, eu digo, muito, muito fora da caixa. Ele pensou o seguinte: vou fazer um voo de balões, utilizando balões de gás para poder chamar a atenção da mídia e arrecadar fundos para a paróquia dele, que passava por uma série de dificuldades financeiras. Vocês lembram desse caso? Alguns de vocês acho que eram bem novos, talvez não recordem, não é? Mas para mim está bem presente essa situação. E ele, de fato, o que ele fez? Ele acionou a mídia, ele movimentou a população da paróquia, ele movimentou a comunidade em que ele estava inserido e ele chamou o livro dos recordes, né, o Guinness Book, porque ele queria, de fato, registrar aquele salto que seria enfim, né, o voo mais longo feito por um padre utilizando balões de gás naquele contexto. Para quem recorda, né, a mídia toda é disponível para acompanhar essa situação. Eles tinham uma equipe técnica acompanhando, porque ele queria entrar para o livro dos recordes. E o que aconteceu? Ele utilizou um GPS, mas obviamente ele não calculou uma série de questões, não calculou o vento, ele era inexperiente,
não é? Ele nunca tinha sido a primeira vez que ele tinha tido uma experiência com voo com balões a gás, por exemplo, e infelizmente o fim dessa iniciativa, que foi extremamente nobre, foi muito trágica, porque ele acabou desaparecendo, ele, enfim, não é? O que apareceu depois na mídia foi uma notícia, enfim, um áudio dele no GPS dizendo que ele não estava conseguindo fazer a condução dos balões e acabou desaparecendo, enfim. E essa situação, como eu falei, ela terminou de uma forma muito trágica, né? O que acontece, né? Quando a gente começa a pensar do ponto de vista metodológico, uma coisa que ele tinha muito clara era onde ele queria chegar e o que ele queria fazer. Então, ele tinha um objetivo extremamente claro. O problema é que ele não, de fato, tomou as medidas necessárias, não, ele não escolheu os métodos adequados para atingir a sua finalidade. E aí o resultado foi completamente diferente daquilo que ele esperava, né? Obviamente. É um exemplo que se associa, porque quando a gente pensa no âmbito da pesquisa jurídica, da pesquisa científica, não é diferente. Se eu tenho, né, e vários de vocês colocaram muito bem, de forma muito clara, os objetivos de vocês, eu preciso saber qual é a forma, quais são os mecanismos, os procedimentos, qual é o método que vocês vão utilizar para chegar a um determinado fim. Por quê? Porque dependendo da situação, eu posso ter maior ou menor êxito no meu resultado. Um trabalho que opta por uma metodologia, não é, ou uma técnica de pesquisa que não é a mais adequada para chegar àquela finalidade, ele não vai atingir, não é, o melhor do seu potencial que poderia ser atingido se escolhesse a melhor, enfim, o melhor método naquela circunstância. E não é diferente quando a gente fala, esse exemplo do padre, ele já é um exemplo mais antigo, mas eu acho que ele é extremamente ilustrativo para pensar o quanto às vezes o nosso pesquisador ele tem muitas boas intenções, mas ao mesmo tempo, ao longo da execução do seu texto, ele não consegue entregar aquilo que ele se comprometeu. Isso acontece com muita frequência. Às vezes, por conta do método utilizado, não é, das técnicas empregadas, ou em outra medida, porque às vezes eu brinco, né? Muitas vezes o aluno fica na zona de conforto, acaba só fazendo a revisão bibliográfica, e eu vou trazer um pouquinho dessa reflexão mais agora adiante. Mas em outra medida eu tenho aquele que é extremamente audacioso, que quer fazer uma pesquisa grandiosa, que abarca uma análise imensa de dados, de informações, e no final não tem perna para analisar tudo o que se propôs. Porque ficou tão ampla a base de dados utilizada, a amostra muitas vezes utilizada, que inviabilizou uma análise mais profunda para que ele pudesse realmente chegar à conclusão que ele, nesse caso, gostaria, né, no início do seu trabalho. E dando continuidade, não é? Se a gente pegar essa identificação, que tá bem, se o método é esse caminho que eu percorro para atingir determinada finalidade, o que seria um bom método científico, né? Aquele que, obviamente, vai alcançar a resposta, vai apresentar as respostas para as perguntas que eu tinha lá do início. E veja bem, isso não significa, que é algo que eu vou trazer mais adiante, uma confirmação necessária de hipóteses, tá? Porque muitas vezes eu brinco, a gente tem, em especial na pós-graduação, aquele aluno que quer morrer abraçado na sua hipótese, mesmo que o trabalho e o resultado ele acabe me levando para um caminho diferente daquele inicialmente imaginado. Então, nesse caso, obviamente, o bom método é aquele que vai contribuir a poder apresentar respostas para as minhas perguntas, não é? Será que eu consegui respondê-las? Eu consegui desenvolver o objeto do meu trabalho, explicá-lo, não é? E conseguir, de fato, chegar ao meu objetivo ou não? Essa é uma questão bem relevante. Nesse sentido, não é? Inúmeras são as etapas vinculadas à concepção moderna de método científico, atreladas ao que nós vamos chamar de teoria da investigação. Mas se a gente pegar em todas as áreas, tá, gente? Eu não vou falar especificamente na área do direito,
a Lakatos e a Marconi, elas vão trazer muito bem essa reflexão, porque elas vão dizer que essa teoria da investigação aplicada às ciências em geral, elas normalmente vão ter um percurso que elas vão seguir. E que percurso é esse, não é? Que normalmente a gente vai identificar. Vocês já passaram por parte dessas etapas quando construíram os projetos de vocês. Então, obviamente, não vai ser novidade, porque nós já passamos por isso no mestrado e agora no doutorado, eu diria, vem com uma certa carga de responsabilidade maior. Mas, normalmente, na teoria da investigação, não é nessa concepção de método científico que a gente vai produzir, a gente sempre vai percorrer um determinado caminho. E os autores, as autoras vão trazer, não é? Primeiro, a descoberta do problema, que vai ser o eixo do trabalho, o centro de produção desse trabalho, a recolocação exata do problema, porque é muito do processo que vários de vocês estão passando, que vocês comentaram, não é? Ali na fala inicial de vocês, por exemplo, acho que a Júlia foi uma, Humberto também comentou, que fez uma alteração de rota, não é? E que pensou num determinado problema no início, depois começa, tanto pela pesquisa que a gente começa a iniciar ao longo do programa de pós-graduação, a gente começa a refinar esse problema, a identificar, será que esse é realmente o meu problema? Muitas vezes a gente descobre, inclusive, nas bancas de qualificação, que o nosso problema não é esse que a gente estava pensando, que a gente pode, inclusive, sofisticar e, enfim, né, remodelar aquela ideia inicial de problema que nós tínhamos. Depois a gente começa a identificar ou procurar elementos que vão construir bases de conhecimento para a gente pensar como resolver esse problema, não é? Ou como analisá-lo. E aí a gente vai ter tanto tentativas de solução, eu diria, dependendo do trabalho, em alguma medida ele pode ser mais descritivo, ele não vai ter um caráter resolutivo, ou muitas vezes ele não vai trazer uma reflexão mais profunda sobre que soluções da sociedade, por exemplo, nós poderíamos encontrar para resolver essa problemática inicial. E a partir daí, não é? A invenção de novas ideias, hipóteses, teorias, que é quando a gente começa realmente, eu brinco, o processo de imersão mais profundo no nosso trabalho. Quando a gente começa a compreender essa temática de uma forma mais complexa. A partir daí, em geral, nessa construção, o que as autoras vão trazer é que a gente passa, não é, para a obtenção de uma solução, que pode ser exata ou aproximada, não necessariamente. E a gente vai, então, investigar essas consequências e essas soluções propostas, comprovar a solução ou corrigir as hipóteses ou confirmá-las, não é? Se a gente pensar do ponto de vista, por exemplo, da área da ciência, da medicina, por exemplo, esse é um caminho muito óbvio da gente pensar. Se a gente imaginar, por exemplo, esse contexto em que nós vivemos, do coronavírus, não é? Nós temos aí pesquisadores do mundo inteiro debruçados sobre esse contexto, não só no âmbito da área da saúde, mas eu vi também recentemente, acho que o professor Michael faz parte de uma produção de um livro que trabalha especificamente sobre essa temática, se eu não me engano, que foi produzido, acho, pela Unicinos. E quando a gente começa a observar que toda a força de pesquisa do mundo está direcionada. Só um momentinho que eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho. Quando a gente percebe, então, que essa força de pesquisa no mundo está vinculada a esse problema que ninguém nega, que é o problema do coronavírus que a gente está vivendo hoje, as tentativas, se vocês observarem a construção dessas pesquisas no âmbito da saúde, por exemplo, elas sempre vão passar por esse percurso, não é? A tentativa de criação de uma nova vacina, ou se a gente pensar do ponto de vista de métodos, não é? De respostas, de como se evita, por exemplo, o contágio desse vírus no âmbito das populações. Se a gente pegar toda essa discussão, e eu não vou entrar no âmbito político da questão, porque senão a gente não vai sair dela, né? Dessa reflexão, mas se a gente pensar, por exemplo, bom, a ciência, através de dados, ela está me indicando alguns comportamentos, algumas orientações.
E as produções científicas, elas estarão sempre embasadas nessas hipóteses, nessas ideias, nessas teorias que são confirmadas ou não no âmbito da doença, não é? Então, testar ou afirmar determinado medicamento, por exemplo, pressupõe uma trajetória de pesquisa que tenha sido capaz, não é, de comprovar determinadas respostas ao problema inicialmente gerado. Então, nesse sentido, se a gente contextualizar, em especial, não é, com essa realidade das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da saúde, esse trajeto, esse percurso de investigação, ele vai ser muito claro para todos nós. Na área do direito, eu diria que existem algumas peculiaridades, não é? Talvez a gente não perpasse por todas essas etapas, mas no âmbito mais geral, né, de concepção do método, a gente vai abordar para passar por cada uma delas. Pois bem, um outro ponto importante que a gente começa a pensar, não é? E eu entro um pouco em algumas classificações, e eu costumo brincar que entrar em classificações é sempre um grande risco, é um campo minado, não é? Porque eu vou ter uma imensidão de autores que vão trazer abordagens diferentes, abordagens críticas ou mais convencionais sobre o tema que está sendo proposto, mas nesse caso a gente tem que assumir alguns riscos, como eu brinco, né? E, de certo modo, toda a escolha, inclusive dos nossos temas, envolve a assunção de riscos, da nossa parte e dos nossos orientadores. Então, vamos lá. Quando a gente começa, então, a trabalhar com a classificação das áreas das ciências no âmbito da pesquisa, a gente vai ver que a pesquisa ela vai, enfim, se apresentar em diferentes dimensões. Uma classificação bem, eu diria, clássica nesse sentido, né? Ela vai trazer esse desenvolvimento da ciência no âmbito das ciências puras, né? Da dimensão pura do desenvolvimento das teorias que nós vamos utilizar. E a gente pode pensar que no âmbito do direito isso é uma realidade. Eu tenho que ligar. Isso é uma realidade. E também na área, não é, das ciências aplicadas, né? A aplicação da teoria às necessidades humanas. Eu diria, quando vocês comentam, né, a Karina traz, por exemplo, a aplicação, né, do conceito de varar, por exemplo, no contexto das formas alternativas de resolução de conflito através da efetivação da Câmara de Mediação. O que ela está trazendo é uma aplicação de uma teoria à necessidade humana que a gente vai identificar. Elas não são estanques, tá? A gente vai ver algumas características e é por isso, inclusive, que em alguma medida ela é bem criticada. Nós vamos ter a dimensão do desenvolvimento nas ciências naturais. Vai ser muito comum aí se a gente pegar a área da saúde, ciências biológicas, por exemplo, e sociais, que vão analisar o estudo do comportamento humano e da sociedade, que aí eu diria até um destaque no âmbito do direito. Mas se a gente começa a pensar nesse sentido, a gente também adentra, não é? Eu vou trazer algumas notícias a partir de agora, porque acabei me estendendo um pouquinho do início e sei que o nosso tempo é limitado, mas eu vou trazer algumas noções, não é, vinculadas a métodos, a procedimentos, para poder instrumentalizar vocês que têm pensado a respeito disso, não é, sobre o tema. Então, vou começar falando um pouquinho sobre métodos científicos que proporcionam bases lógicas de investigação. E eu diria, gente, existem inúmeras outras possibilidades, tá? Eu trouxe esse não só porque essa categoria do Gil ela é uma categoria amplamente aceita, mas porque eu diria na área do direito eu não fiz, tá? O que eu vou falar é uma temeridade, porque eu não fiz uma pesquisa aprofundada para comprovar estatisticamente a minha afirmação, mas eu ousaria dizer para vocês, com todo o equívoco do mundo que pode estar vinculado à minha afirmação, que nós temos pelo menos 80% dos textos produzidos atrelados ou apresentados como utilizando-se do método dedutivo. E por que isso? Porque a gente vai ter, na maioria das produções, primeiro uma reprodução, que é a crítica que a gente já fez no início, e uma certa tendência, aquilo que o professor Lênio Streck traz, não é? A uma reprodução da cultura manualesca na área do direito. E que é muito, muito característica dessa perspectiva, não é? Metodológica dedutiva.
Se a gente construir também, ou, enfim, né, revisitar as nossas aulas de lógica e argumentação, enfim, como a ciência jurídica é constituída ao longo do tempo, a gente vai ver o quão ela está vinculada a essa cultura dedutivista. Mas, obviamente, aqui existem uma série de outras opções e, como eu falei, toda classificação ela vai correr o risco de deixar uma parte desse conhecimento de fora. Então, o fato de vocês estarem usando outros métodos não significa que não esteja adequado, muito antes, pelo contrário, mas porque a opção de vocês, eu diria, em alguma medida até usou, né? Foi além dessas metodologias que tradicionalmente a gente acaba encontrando nas obras. Então, basicamente, o Antônio Carlos Gil ele vai dizer, olha, normalmente os textos científicos eles vão ser produzidos utilizando métodos que proporcionam as bases lógicas de investigação, que são o dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético, fenomenológico. Aí os hermeneutas gostam de transitar bastante nessa seara. Basicamente, tá, gente? Vou ser bem, enfim, rápida nessa apresentação, mas basicamente, em linhas gerais, o que, que a gente vai identificar? Quando a gente analisa os textos, enfim, os manuais de direito, as obras que são produzidas na área do direito, o professor Lane ele vai trazer essa crítica, eu acho que é extremamente interessante, porque ele vai dizer as estruturas são sempre as mesmas. Se a gente olhar as estruturas de sumário, por exemplo, de apresentação dos textos científicos, inclusive na pós-graduação, muitas vezes elas vão reproduzir esse modelo, que é aquele velho modelo da área do direito que a gente utiliza, tá? Que é uma apresentação histórica do Instituto. Depois, eu vou, aos poucos, além da apresentação histórica, eu vou pensando na apresentação, em grande medida, dogmática dos institutos, não é? E vou chegar, em alguns casos, eu nem diria estudo de caso, na apresentação de um estudo de caso, eu vou chegar em exemplos que vão comprovar, não é? À medida em que aquele conhecimento foi sendo construído no texto, determinado ponto de partida dessa produção. Se a gente pegar os manuais de direito civil, de direito penal, enfim, toda a crítica que a gente pode ter à construção dos manuais, normalmente elas são constituídas assim. Se vocês lembrarem, alguns de vocês podem fazer um pouco mais de tempo, outros menos, mas desde a graduação, os manuais que a gente utiliza de direito civil, de direito penal, vão trazer exatamente essa estrutura. Primeiro eu vou entender a história do instituto. Depois eu vou entender as suas categorias, os seus desdobramentos. E no final eu vou trazer um exemplozinho ou uma jurisprudência, que o que se faz não é análise de jurisprudência, na maioria das vezes, mas é um recorte da parte da decisão judicial, às vezes até de um precedente, não constitui jurisprudência, mas um recorte de um trechinho que se vincula àquilo que eu me propus no início do texto a apresentar. Essa é uma estrutura que, obviamente, vocês podem me dizer assim, Bárbara, mas essa estrutura ela tem valor, eu utilizo ela para fazer os meus artigos e tal. Eu diria assim, gente, a minha fala não é no sentido de desqualificar nenhum método. Não existe o método melhor ou pior. Eu costumo dizer, existe o melhor método dependendo daquilo que eu estou me propondo. A crítica que eu faço é que muitas vezes a gente utiliza essa estrutura sem pensar logicamente na consolidação e na construção desse texto. E muitas vezes não é incomum, eu já participei de bancas em que, por exemplo, o tema é desse tamanho, a contextualização histórica foi gigantesca, foi muito além. E muitas vezes o que a gente analisa, não é, e participa das bancas ou assiste às bancas, a gente vai observar o professor da banca dizendo essa parte aqui toda tu poderia cortar, porque na verdade ela não vai trazer uma grande contribuição para o teu texto. Isso não significa dizer que nós devamos cortar a pesquisa histórica do texto, ok? Ainda mais para a maioria de vocês, não é? Para todos vocês que estão vinculados ao PPG em Direitos Humanos, a gente sabe o quão importante é. Eu não nego isso. A minha preocupação é o quanto esse capítulo conceitual, muitas vezes ele não é um capítulo conceitual para o aluno entender melhor o seu trabalho. E não necessariamente ele vai
consolidar uma contribuição para a construção do raciocínio da tese, por exemplo, não é? E acaba ficando nesse formato mais manualesco. Essa é a crítica. Basicamente, se a gente observar, não é? O método dedutivo, ele, bom, na origem, se a gente for analisar, ele vai ter a origem racionalista, né? Descartes, a gente vai observar toda a construção teórica e filosófica desse método sendo construído a partir de silogismos, né? Desse silogismo que sempre vai partir de uma premissa maior para uma premissa menor. E por isso a estrutura dos textos, né? E o pensamento desse texto sempre vai ter esse formato que eu brinco, né? Que é um triângulo, que eu digo, a pirâmide, a estrutura piramidal hierárquica invertida, porque eu começo, a base do meu texto é mais geral e eu vou finalizar uma análise ou num estudo de caso específico. Se eu fizer isso, um estudo de caso bem feito, está ótimo. O problema é que muitas vezes o que a gente faz não é bem isso, né? A gente manipula a informação e o dado que a gente quer para chegar àquele resultado. Professor Michael, uma dúvida: quanto tempo eu ainda tenho? Ah, perdão, meu microfone ficou fechado. Bárbara, o tempo que tu precisares, fica bem tranquilo, a gente tem aí até o final da manhã, se tu tiveres disponibilidade, fica à vontade. Tá, ok. Eu me programei para 1h30. Como estamos em 56, achei importante perguntar, porque eu não vou também. A minha ideia não é ocupar todo o tempo falando, porque eu quero muito mais ter esse espaço também para a gente poder interagir, né, ao término da fala. Então, talvez, às vezes, eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente conseguir vencer, ok? Então, assim, Perfeito. gente, maravilha, obrigada. O que é importante a gente pensar, não é, nesse sentido, é que essa estrutura que a gente vem estudando, e de certo modo é uma tradição jurídica, eu diria, utilizando o termo varatiano, faz parte do senso comum de pesquisa teórico dos pesquisadores na área do direito, a utilização, ela pode ser extremamente útil, se bem empregada, não é? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente fizer da forma que deve ser, não da forma como a maior parte dos pesquisadores, infelizmente, faz, que é simplesmente pegando, coletando uma série de informações de autores que muitas vezes são desconexos para chegar num objetivo final que de fato vai demonstrar uma fragilidade dessa pesquisa muito grande. Tá? Uma outra opção, que é um método também bem tradicional, eu diria de moderno, não tem nada, né? Se a gente pegar, dependendo da cultura do país, os países da common law, por exemplo, eles estão acostumados a produzir através da casuística, a produzir através de elementos específicos, não é? A gente vai utilizar o método indutivo partindo de um conhecimento particular e proporcionando, não é, a apresentação de generalizações. Né? Isso também acontece, ou seja, eu tenho um determinado texto científico que inicia a apresentação, por exemplo, de um determinado caso. Quem era a colega que estava fazendo sobre saúde era a Emanuele, né? Está Emanuele. fazendo sobre a biopolítica, os desastres ambientais, os efeitos no âmbito da saúde, né? Se a gente pensar, a Emanuele, ela pode, enfim, obviamente, o que eu estou trabalhando é só uma reflexão sobre as possibilidades que ela tem, porque é a orientadora dela, junto com ela, que vai discutir a respeito, né, dessa possibilidade, mas, por exemplo, ela traz, olha, esse contexto, quão é triste e, ao mesmo tempo, para mim, é interessante, porque o momento que a gente está vivendo, ele é um objeto para o meu estudo enorme, não é? O quanto a gente vai ter nesses desastres que são ambientais, que ocorrem, efeitos na esfera da saúde que vão afetar aí. Ela trouxe muito bem, né, os dados lamentáveis do volume absurdo de mortes ao redor do mundo. Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, a gente pode pensar, Emanuele poderia, por exemplo, iniciar trazendo o caso específico, a situação específica, e desdobrar através da análise desse caso a sua percepção conceitual, não é? Os seus referenciais a respeito da temática, abrindo para que a gente possa compreender
através do âmbito da sua pesquisa, do seu referencial teórico, melhor esse caso, não é? Essa é uma possibilidade. Se a gente for olhar, obviamente, né, eu trago, essa é uma possibilidade que a gente vai identificar no âmbito do texto e que vai ter lá a origem empirista, não é? Aquela necessidade de estudar com profundidade, olhar, abrir o cérebro, observar, né, como isso funciona e descrever esse processo de uma forma muito clara. Também a gente vai trabalhar com alguns silogismos, mas do ponto de vista das generalizações, né? Eu vou partir de alguma premissa menor, chegando a uma premissa maior. Se a gente for pensar, tanto um quanto o outro, eu diria, e não existe método que seja aceito universalmente, mas todos eles vão encontrar alguns pontos de tensionamento. E é esse ponto de tensionamento, por exemplo, que a gente vai identificar no hipotético dedutivo, né? E se a gente já vem para uma metodologia popperiana, a gente vai identificar, ele vai trazer uma forte crítica ao método indutivo e, por isso, a proposição de um método que seja denominado hipotético dedutivo, não é? Então, o que ele vai fazer, basicamente, ou em que se diferencia do método dedutivo? O Popper vai dizer, bom, se no método dedutivo a gente quer, nosso grande objetivo da vida é confirmar as nossas hipóteses. No hipotético dedutivo, na verdade, eu vou partir daquelas premissas maiores, mas eu vou encontrar evidências empíricas, ou para confirmar ou para derrubar a minha hipótese original. Se ela for derrubada, ela vai ser o que ele chama de falseada. Não, ela vai ser considerada falsa. E se ela for confirmada, ela é considerada válida. Isso é muito comum, essa metodologia, na área da saúde. Porque, por exemplo, a proposta é a criação de uma nova vacina para a prevenção do coronavírus, né, para a proteção do coronavírus. A pesquisa, ela sempre vai propor confirmar ou derrubar a hipótese original. Será que esse composto que foi criado nessa vacina, ela atinge o seu objetivo central, que é evitar a contaminação de seres humanos? Sim ou não? Se a resposta for sim, eu tenho a validação da hipótese. Se a resposta for não, não. Agora, vocês poderiam me perguntar, tá, Bárbara, mas ela é determinística ou ela pode mudar daqui para frente? Sim, ela pode mudar, né? A hipótese, ela pode ser falseada no futuro à medida em que você tem novos estudos que vão comprovar que ela não é tão eficiente ou que ela não atingiu de fato o seu objetivo em uma amostra diferente. Então, nesse sentido, essa busca do método hipotético dedutivo, ela sempre vai ser uma busca por corroborar o resultado da pesquisa, seja através da confirmação ou do falseamento do resultado que ele apresentar. Muito comum ou mais comum no campo das ciências naturais, tá, gente? Porque, claro, né, e você tem elementos mais, enfim, eu diria, inclusive também estatísticos ou mais quantitativos para chegar a uma conclusão como essa. E você vai ter também, nessa perspectiva, o chamado método dialético. Isso aí, eu acho tão interessante a gente observar que nessas discussões sobre metodologia, né, em certo momento, acho que foi o ano passado, não, em 2018, eu dava aula numa turma de pós da Unicinos lá do campus de Porto Alegre, e a gente discutia sobre isso, sobre os aspectos metodológicos, e eu perguntei para os alunos, e aí, qual é o método que vocês vão usar? Como é que vocês vão usar? Daí um aluno pegou e me respondeu, Bárbara, eu vou usar o método dialético. Eu disse, por quê? Ele disse, porque no dialético aceita tudo. Ele me respondeu, eu quase tive um ataque, né? Eu brinco, mas óbvio que não, né? E aí a gente começa a construir de novo aquele conceito das concepções que a gente traz sobre metodologia e das concepções equivocadas muitas vezes, né? Quando a gente vai trazer o método dialético, eu brinco, a gente tem um grande desafio de humildade na área do direito, que é o de reconhecimento de mais de uma perspectiva, não é? De concepções diferentes sobre um determinado olhar. E no direito eu brinco que isso é um grande desafio de humildade no nosso campo, porque eu costumo brincar que
por vezes, o pesquisador ele se confunde com o papel de advogado do tema dele, né? Ele quer comprovar e eu brinco, né? Bate o pé que o posicionamento sobre aquele texto ou sobre aquele trabalho, aquele objeto, deve ir em um determinado sentido. Mas quando a gente observa aquele texto, ele não dialoga com o seu contraponto. Ele não analisa outras percepções sobre o seu objeto. Eu brinco, ele morre abraçado só por quem concorda com ele. E aí é uma peça processual, eu brinco, né? Passa a ser uma advogar em nome do trabalho, porque é aquele texto que eu brinco, né? Que muitas vezes vai utilizar recortes de decisões judiciais, que nem peça processual. Se eu estou defendendo o cliente A, eu vou utilizar as decisões que vão favorecer o meu ponto de vista. Então, eu vou utilizar trechos de decisões, por exemplo, que vão no sentido que eu quero. Claro que na advocacia isso faz todo sentido, mas o quanto a gente perde, inclusive na advocacia, né, se a gente observar, muitas práticas de eu vou ler profundamente essa peça, ela não diz exatamente, aquela decisão, ela não diz isso que está sendo apresentado ali. E no trabalho, muitas vezes, o que a gente tem também é isso, não é? Uma análise que esquece as outras perspectivas, que esquece esse contraponto para a construção de um diálogo do saber. E por que eu acho isso extremamente importante, pessoal, da gente discutir? Porque se a gente analisar as bancas de defesa, eu brinco, né? Muitas vezes o papel do professor arguidor, ele é um papel que vai demandar dele também um exercício de humildade, de conhecer novos autores, de dialogar com a perspectiva do autor daquele texto. Se eu não sair do meu papel de conhecedor, de pesquisador, que pesquiso há 20, 30 anos determinada perspectiva com o mesmo referencial teórico, e acho que é esse referencial teórico, ponto. Se eu não dialogar com a construção que foi feita pelo aluno, pelo mestrando, pelo doutorando, eu estou perdendo uma oportunidade enorme de aprender, né? E isso, essa abertura para esse contraponto, ela é extremamente importante. E muitas vezes a gente não vê, né? O Vará vai lá falar, enfim, né, da falta de humildade ou da arrogância no âmbito da educação dos professores em relação aos alunos. Muito se critica, né, no âmbito do processo do juiz em relação às partes. Mas se a gente pensar no âmbito da pesquisa, também é assim, do professor arguidor em relação ao pesquisador que está ali apresentando a sua tese. Michael, tu querias comentar alguma coisa? Não? Não, não. Então, Só assim, fiz um não? positivo porque achei bem pertinente essa tua fala e acho que isso é muito comum a gente observar, né, em bancas, aquele avaliador que ele não consegue sair fora do marco teórico dele, da pesquisa dele e se colocar no lugar do outro pesquisador, né? Isso às vezes gera todo uma impossibilidade até mesmo de avaliação, porque não há como avaliar o trabalho que foi produzido por outra pessoa a partir de outro referencial, a partir do meu referencial, né? Então, algumas pessoas ainda têm dificuldade, né, quando vão avaliar um trabalho de fazer esse exercício, né, que é uma verdadeira cura de humildade aí, como tu falaste, né, se colocar no lugar do pesquisador e tentar compreender também por aquele viés e por aquele marco teórico a temática que foi abordada. Exatamente. Eu acho interessante a gente trazer esse ponto, sabe, Michael, porque eu vou dar um exemplo, né? Quando eu estava construindo a minha tese, o meu orientador do mestrado e do doutorado foi o professor Leonel Severo Rocha, né? E o professor Leonel, enfim, é um pesquisador de ponta, todos conhecem, sabem, não é, da capacidade, da importância dele para a construção do conhecimento na área do direito no Brasil. E o que acontece eu achei extremamente curioso, e uma das coisas, agora eu brinco, né? Uma vez aluno, sempre, não sempre discípulo, porque senão o Vará vai me bater muito se eu fizer essa comparação, mas uma vez aluno, a gente tem realmente, como é bom quando a gente admira o papel do nosso orientador. E o que aconteceu foi, eu estava fechando a minha tese, e a minha tese, eu cheguei para ele nas últimas orientações e ele foi dar o feedback dele sobre o que ele achou, enfim, a perspectiva ao longo da pesquisa. E ele me disse uma coisa que me marcou muito. Ele me disse assim, Bárbara, eu não concordo com muita coisa que você escreveu,
mas o caminho que você utilizou para sustentar as suas ideias, ele é um caminho válido. Então, diferentemente do que muitos professores podem fazer, muitas vezes, que é orientar que você só siga, né, como uma igreja, que você seja discípulo cego do seu orientador, ele me apresentou, obviamente, não me apresentou o conceito de autonomia, mas ele me deixou extremamente autônoma ao longo da produção do texto e me ajudou, do ponto de vista metodológico, a chegar onde eu queria, embora ele absolutamente não concordasse com vários pontos que foram apresentados. E eu digo, esse é o papel do verdadeiro orientador, né? O orientador que vai apresentar um espaço de criação para o seu aluno, mesmo que em alguma medida lá no final, não é? Você esteja assim vinculado à linha de pesquisa, à produção desse professor, mas que lá no final você vai ter um espacinho para você ser você, né? Você exercer a sua subjetividade, se despindo daquele contexto, não é, que o Vará falava dos pinguins, né? Eu vou deixar de ser mais do mesmo, porque senão eu posso ser eu ou posso ser o aluno A, B ou C, que são os seguidores da Igreja Universal do professor, com todo respeito à Igreja Universal, né? Não é nesse sentido crítico que eu menciono, mas aquele reverencialismo cego, só porque ele é um professor pesquisador reconhecido, como se eu não tivesse condições, não é, fazendo um doutorado ou um mestrado, de pensar por mim mesma a partir de uma concepção teórica que a gente consolidou ao longo do texto, do tempo, né? Então, acho isso bem relevante a gente poder trazer. Bom, e aqui, basicamente, então, o que a gente vai ver, né? A origem já desde Platão, Hegel, Marx, Engels, cada um com a sua percepção, e aí eu diria, nós precisaríamos de um semestre, um ano ou mais para poder aprofundar cada um deles, mas basicamente o que a gente vai fazer é trazer à tona a necessidade de a gente apresentar uma percepção que fuja dessa visão contraditória da construção do conhecimento e que a gente considere a união, né, desses processos, a união do conhecimento aí como a união, a unidade dos opostos para compreender o meu objeto. Então, aquela velha discussão, né? Se eu vou utilizar pesquisa quantitativa ou qualitativa. Bom, aqui a gente vai provocar que eu posso contribuir elaborando um texto que utilize quanti e quali. Eu não parei no tempo, né, no início do século passado, em que só valia aquilo que era comprovado, ou nos séculos anteriores, em que só valia aquilo que era comprovado estatisticamente, embora muita gente ainda siga essa linha, né? Eu começo a trabalhar com essa percepção de unidade desses opostos para a construção do olhar sobre a construção do saber, né? Do que a gente vai ter ali, o Ju chamando de realidade totalizante. Né? E também a gente, para fechar essa primeira parte, né, o método fenomenológico, que a gente vai trazer aí toda uma discussão sobre afirmações racionais buscadas na origem da consciência das coisas, ou das coisas, né, dos dados ou dos fenômenos, não utilizando nem a perspectiva empírica, indutiva, nem dedutiva, e buscando, não é, mostrar, esclarecer o que é dado. A realidade não é uma explicação lógica de causa e efeito, mas a gente rompe com todo esse padrão que é realmente um paradigma no âmbito da ciência, no âmbito dessa construção. Para acelerar um pouquinho, pessoal, trazer um pouco as provocações, o professor Michael me pediu, me encomendou, né, que eu pudesse trazer algumas reflexões sobre método e sobre também as abordagens, os tipos, as ferramentas, as estratégias que a gente tem para desenvolvimento do trabalho. Basicamente, eu vou usar essa estrutura que eu achei bem didática da Silveira e da Córdova, que elas vão trazer diferentes tipos de pesquisa dependendo, né, da nossa abordagem, da natureza da pesquisa, dos meus objetivos e dos procedimentos empregados. E a gente começa com essa provocação que eu fiz anteriormente, do quant e do quali. Né? Eu vi que vários de vocês ali, o Norberto é um que provavelmente vai utilizar análise quant, né? Não sei se ele vai fazer análise quali, mas vários de vocês vão navegar por esse universo de aproximar a pesquisa de vocês com dados associados à realidade. Achei até interessante quando a Júlia colocou, né, no trabalho vai falar sobre o gênero, né, e as mulheres migrantes, o trabalho
os trabalhos que elas estão vinculados, os estigmas da invisibilidade desses trabalhos, e ela diz assim, mas o meu objetivo é investigar mais a realidade. E a fala da Júlia ela é bem legal, porque ela traz exatamente essa provocação para a gente sair daquele formato de pesquisa que não dialoga com o mundo real e trazer, eu digo, não só um tema atual, um tema pertinente, mas que usa, não é, quanto à abordagem, uma pesquisa que vai além daquela que tradicionalmente a gente faz, né, que é de revisão de bibliografia para chegar a determinadas conclusões. E aí, trabalhando um pouquinho sobre quanti e quali, eu diria que não é nenhuma novidade para vocês, porque, de certo modo, a gente estuda a metodologia desde a graduação, pouco, mas estuda. Eu diria, a gente raspa na metodologia do mestrado, muitas vezes as instituições que têm uma disciplina para discutir sobre isso, eu acho extremamente importante, né? E nesse caso, só para relembrar, né? Quando a gente vai ter essa abordagem quantitativa, é quando a gente quer quantificar determinadas informações, que essa coleta de dados que a gente vai fazer vai ser extremamente relevante para a gente demonstrar, não é? E chegar ao objetivo que a gente tem no trabalho, e que a gente vai responder, de certa medida, o problema de pesquisa que foi gerado. Eu posso utilizar inúmeros recursos para isso, mas normalmente a gente vai fazer uma análise estatística utilizando a aplicação de questionários e entrevistas. Eu confesso que eu sou uma tremenda entusiasta, não é, da utilização de ferramentas como questionário e entrevistas. Eu acho que sim, eu concordo com a Júlia quando ela diz nós precisamos investigar mais a realidade. O problema é que na área do direito, muitas vezes a gente não sabe como fazer. A gente sabe que precisa ter essa aproximação, mas muitas vezes a gente não tem a tradição de pesquisa empírica, não é? Que vai fazer essa conexão com o mundo real. A gente costuma brincar, quando entra na faculdade, tem que dar uma explicação, né? Por que escolheu o curso? Eu escolhi direito porque eu não gosto, né? Muitas vezes a gente tem o aluno dizendo, escolhi direito porque eu não gosto de matemática, não gosto das ciências exatas. Mas eu diria, gente, essa análise aproximada entre ciências exatas e nesse caso, né, a construção de um texto na área do direito é extremamente rica. Se a gente fizer essa análise, a gente vai ver que esses trabalhos eles se diferenciam e muito. Uma coisa é, no caso aqui da colega que vai falar sobre as mulheres migrantes, né? Uma coisa é ela escrever teoricamente ou trazendo historicamente essa abordagem. Outra coisa é ela se aproximar do campo, ela conversar com as pessoas, ela conhecer como esse sistema funciona. A Karina também, que está fazendo o trabalho na Câmara de Mediação, né, ela comenta, infelizmente as minhas visitas foram suspensas. Por quê? Ela poderia, eu brinco, né, sentar no gabinete e simplesmente escrever, utilizando o referencial teórico dela, e certamente a produção dela seria extremamente rica. Mas por que essas visitas são tão importantes? E que informações ela consegue coletar, por exemplo, ao longo dessas visitas, das observações, dos dados que ela obtém? E é por isso que a gente poder pensar numa abordagem de pesquisa quanti, quali, é extremamente enriquecedor. Eu vou utilizar normalmente, tá, pessoal? Para aplicação dessa pesquisa no âmbito social, econômico, comunicação, enfim, existem várias possibilidades. E eu diria, na área do direito, a gente precisa explorar mais. Por quê? Porque o receio que a gente tem é de não, enfim, por medo do ponto de vista estatístico, de não conseguir evoluir nessa análise. Ou porque a gente não está acostumado a fazer essa análise de dados complexos, ou por receio mesmo, não é a nossa área de formação. Será que eu vou fazer essa análise certa ou não? E aí a minha provocação, né? Será que a gente não pode trazer um estatístico para a nossa equipe, nos ajudar a pensar esses dados, dando, obviamente, os créditos, não é ele que vai produzir, mas vai me ajudar nesse sentido se eu não me sentir confortável para tal, né? Eu trago um exemplo aqui de uma pesquisa que utilizou uma abordagem quanti-quali, e aí, muito distante, tá, pessoal, de ser utilizado como um exemplo, porque o trabalho é meu, tá? Mas eu achei mais fácil para poder exemplificar.
Mas na minha dissertação de mestrado, né, ao longo desde o mestrado, desde a graduação, eu trabalho com educação jurídica. Uma das preocupações que eu tive no mestrado era analisar o perfil e as expectativas dos alunos de direito, ingressantes e concluintes, com relação ao curso. E aí eu ficava muito inquieta, como o meu sonho sempre foi ser professora, né, na área do direito e também em outras áreas, mas uma das inquietações que eu tinha, afinal de contas, de o que esse aluno quer quando ele entra na graduação. Em linhas gerais, era essa a minha pergunta. Ele espera o quê? E aí, para isso, existem várias questões, não é? A gente fez questionários, uh, nós fizemos grupos de discussão, nós fizemos entrevistas, mas a análise quant, ela teve um papel extremamente importante para eu refinar e conhecer a minha amostra. Por quê? Porque, por exemplo, naquele caso, diferente também do que acontece em muitos trabalhos, né? Que eu participei de uma banca o ano passado, em que a proposta da aluna, o trabalho da aluna trabalhava sobre educação jurídica no âmbito brasileiro, mas ela aplicou uma pesquisa no município, em uma instituição de ensino em Sergipe. Eu digo, opa, peraí, vamos analisar os dados contextualizando com o contexto em que ela está vinculada, né? Obviamente. E aí, nesse sentido, pessoal, foi extremamente enriquecedor. Nesse caso, o meu objetivo era trabalhar com as instituições da região metropolitana de Porto Alegre. Eu tinha um mapa das instituições, eram 8 instituições. As instituições me informavam o número de matriculados, de alunos novos, e eu tinha ali o número de respondentes. Vejam que em 2006, que foi quando eu apliquei a pesquisa, foi finalizado em 2007, eu tinha uma realidade completamente diferente da que eu tinha hoje. Por quê? Porque naquela época eu não conseguia ter a facilidade de mandar questionários. Eu tinha, até tentei, inclusive, mandar questionários por formulários online, por e-mail, mas eu não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje para esse tipo de pesquisa. E aí, eu brinco, né? O contexto local, a região de aplicação foi a região metropolitana pela facilidade de acesso da pesquisadora. Então, fui eu lá bater nas instituições, falar com os coordenadores, pedir autorização. Na época era muito bom, porque as instituições elas abriram espaço, hoje em dia elas não abrem mais, ainda mais porque consideram dado estratégico para a concorrência, né? uma ampla discussão pela frente, mas foi extremamente interessante, porque eu tinha os instrumentos, o questionário preenchido pelo aluno. E ali, por exemplo, eu trouxe um exemplo, né? Existem vários dados que foram utilizados para análise quant, mas, por exemplo, compreender uma coisa que eu tinha em mente, né? Que no público de direito, os alunos novos, nós tínhamos um volume maior de alunos do sexo masculino na época. Não é verdade. A gente teve um número maior do sexo feminino e cruzando essa informação com os dados do censo da época, fez todo sentido, porque a gente já tinha mais mulheres nos bancos escolares do que homens. Então, vejam que aos poucos essa informação, que parece uma simples apresentação da amostra, ela vai enriquecendo a compreender, a minha compreensão de quem é esse aluno que participou da pesquisa. Então, além do sexo, a gente colocou ali por instituições, né? Depois a gente fez, ali vocês podem olhar, caracterizações que foram feitas de instituições públicas e privadas, né? Sendo a URGS aí a instituição pública da região metropolitana. Várias análises que foram possíveis, por exemplo, pensando, desses alunos das instituições públicas, existe uma diferença de padrão de resposta em relação aos demais, sim ou não, tanto para análise quant quanto quali. Mas se eu não tivesse a quant, eu teria, eu diria ali, eu perderia nessa análise, né? Então, aí, essa é uma possibilidade. E da quali, eu brinco que é onde a gente, de fato, respira o nosso tema de pesquisa. Porque quando a gente analisa, né, gente, por exemplo, a oportunidade de participar de um determinado. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, vou pegar o Kleber aqui, que é o orientando do Michael, né? Que vai trabalhar sobre sistema carcerário. Se você tem a oportunidade de ter Kleber, por exemplo, em loco, fazendo uma pesquisa para abordar qualitativamente os resultados do que ele vai conseguir coletar, das observações que ele vai fazer, eu não tenho dúvida que ganhamos todos nós no âmbito do direito.
essa pesquisa que sai, não é? Ou que vai além, eu não digo sai, tá? Mas ela vai além do gabinete. Ela é uma pesquisa que te coloca em contato com o teu objeto. Isso traz um diferencial muito grande. Então, aqui eu vou utilizar também recursos como entrevistas, observação, questionário. Observação, desse ponto, pode ser, né, muitas vezes criticado pelo padrão de subjetividade do pesquisador, que é um dos pontos que é colocado como fragilidade, não é? Da abordagem. Mas eu digo, ela é extremamente enriquecedora para o âmbito da pesquisa, né? Dependendo, a gente pode categorizar o tipo de observação, se participante ou não, enfim. A finalidade, então, vai ser sempre aprofundar o olhar sobre esse objeto e a crítica que a gente vai ter, que muitas vezes ele vai rejeitar uma falsa dicotomia, né, do estudo quanti-quali, não é uma crítica qualitativa, mas a crítica que se faz normalmente nas pesquisas que utilizam esse tipo de abordagem, né, quanti ou quali, é que, em verdade, ela não precisa ser quanti ou quali, né? Ela pode ser quanti e quali, e elas vão se complementar e, de certo modo, vão trazer informações extremamente relevantes. Então, aqui tem alguns exemplos dessa pesquisa em que, para alunos, nesse caso, de final de curso, tá? Porque a pesquisa completa, ela compara padrão de respostas de alunos ingressantes com padrão de respostas de alunos concluintes. Nesse sentido, olha o quão rico a gente trabalhar com algumas informações, fazendo análise de discurso dos alunos. O aluno escreve, né? Quando perguntado para ele quais são as suas sugestões para o curso de Direito. Hoje em dia eu brinco que eu já faria uma resposta diferente, que eu achei ela ampla demais. Ela me deu um trabalho do cão para categorizar as respostas e depois fazer uma análise mais aprofundada. Poderia ser um pouco mais específica, mas aí a gente vê como a gente aprende também ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Mas olha que diferente. Uma coisa é eu fazer a leitura do professor Horácio Vanderlei Rodrigues, do professor Vará e tantos outros autores que servem de referência para a minha pesquisa, dizendo que os alunos consideram o curso teórico demais no início do curso e que perde o atrativo do aluno. Ele não se interessa, normalmente, quando ele entra na faculdade, pelo curso, e tende a desistir, a ter uma alta taxa de evasão, porque esse aluno ele não se vê identificado com o campo, porque as disciplinas propedêuticas normalmente são as que estão vinculadas ao início desse currículo. E aí, lá no doutorado, eu vou discutir por que as disciplinas propedêuticas fazem isso, inclusive qual é o risco que a gente tem nessa abordagem. Mas vejam, uma coisa é o Horácio Vanderlei Rodrigues me dizer essa informação. Outra coisa é eu poder ler esses alunos escrevendo, que são sujeitos, né, da pesquisa, escrevendo. Nesse caso, perdão, foram os ingressantes. Poderia ser mais prático logo no primeiro semestre, proporcionar mais atividades que simulem a prática. Acho que o curso deveria ser menos dogmático, dando mais chances para o aluno pensar e ter novas ideias. Vejam que eu tenho padrões de resposta que me levam a análises completamente diferentes. Cada uma delas podendo ser desmembradas ao longo do texto, não como uma forma de generalizar o conhecimento que está sendo apresentado, mas como uma forma de conhecer profundamente o que esse sujeito pensa a respeito do curso, por exemplo. Isso traz um enriquecimento para o trabalho que eu brinco, texto nenhum, de nenhum autor vai me trazer. E isso acontece tanto do ponto de vista da entrevista que foi feita, do questionário que foi feito aqui, quanto dos grupos focais, em que a gente tem a oportunidade de ver, de conversar, de dialogar, e aí as dificuldades que a gente vai ter, né, de permissão de gravação, o quanto que a gravação do grupo pode afetar o resultado, enfim, várias outras questões que também são trazidas. Mas a provocação que a gente traz é, no fim, aquela pesquisa que a gente traz com um amparo metodológico, com um amparo do meu referencial teórico, ela fica muito mais rica pela natureza do meu trabalho quando ela dialoga com a realidade. E por isso, realmente, eu concordo, né, com a nossa colega Júlia quando ela traz isso. É preciso investigar a realidade. Então, aí, uma provocação para a gente poder desacomodar. Eu vou passar aqui, depois vocês vão ter esse material que vocês vão poder utilizar e para pensarem quando que eu uso quant, quando que eu uso quali, posso usar as duas, e aí cada um de vocês pode analisar o seu trabalho
porque o que eu estou trazendo não é uma verdade absoluta para todos os trabalhos, ele tem que ser contextualizado com a proposta de cada um. Aí vocês analisem a realidade de vocês e definam, será que isso faz sentido? Não faz sentido, né? Como é que funciona? Acelerando aqui um pouquinho, quanto aos objetivos, minha ideia é em 10 minutinhos já concluir essa parte, né? E poder abrir para a gente poder tomar uma água, dar uma voltinha, de repente, se o professor Michael, não sei se estabelece esse padrão com os alunos, mas olha só, quando a gente fala dos tipos de pesquisa, a gente vai observar, né, que quanto à natureza, elas podem ser básicas ou aplicadas. Básicas são construir um conhecimento que vai ser revestido de caráter supostamente universal, mas a ideia é essa. E aplicada quando ela vai ter um locus, um foco específico, né, de localização de aplicação prática. E aí a gente pode ter diferentes concepções, né? No âmbito do direito, a gente vai ter diferentes características. E também, quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Eu costumo dizer, eu participo de muitas bancas, leio muitos trabalhos em que aparece a pesquisa descritiva, tá? Como recurso ou tipo de pesquisa aqui adotado. E aí, o que eu costumo dizer, eu digo, não tem problema nenhum da pesquisa ser descritiva, não há nenhum empecilho para isso. O problema é quando o pesquisador ele utiliza a ideia de ser descritiva para não trazer alguns elementos e alguns posicionamentos que são essenciais para responder o seu problema de pesquisa. Eu estou apenas descrevendo, ponto. Né? Nesse ponto, o que, que a gente vai ter? Não há, de novo, não há problema, não há melhor, não há pior. É como a gente faz a pesquisa. A pesquisa exploratória não é, eu diria, aquela que a gente faz quando está na etapa de projeto, para poder refinar o trabalho, ler o que tem de fontes, pesquisas, eu vou conhecer o local onde, por exemplo, né, aqui, por exemplo, a Câmara de Mediação, eu vou explorar aquela área de estudo a qual eu estou vinculada, que eu estou propondo escrever. Na pesquisa descritiva, eu vou levantar dados, eu vou descrever fenômenos, processos, eu vou utilizar, por exemplo, essas informações, que pode ser lá de uma pesquisa quant, para analisar e sofisticar a minha observação e a minha descrição sobre determinado objeto. Vejam quanto campo a gente tem, né, dessas novas áreas que vocês mencionaram, vários temas que são temas extremamente inovadores, podem, não é, ser trabalhados nessa perspectiva. Ou também na explicativa, que eu vou aprofundar esse conhecimento e vou trazer as razões, os motivos, os fatores que determinaram esse fim ao qual eu estou apresentando. Né? Ele vai aprofundar mais o conhecimento, mas também vai exigir, vai demandar bastante do pesquisador. Eu fiz, pessoal, na verdade, um recorte dos procedimentos, apenas de 3 deles, mas eu vou só falar um pouquinho sobre bibliográfica e já vou encerrando a nossa fala para a gente ter um tempo de diálogo, ok? Basicamente, quando a gente fala de pesquisa bibliográfica, né, esse procedimento de pesquisa, que eu diria é o recurso mais utilizado, se não na integralidade, mas na grande maioria dos textos científicos, a gente vai olhar que a proposta, a elaboração do texto usou como referência a pesquisa bibliográfica. E, basicamente, essa pesquisa bibliográfica, eu brinco, né, ela precisa ser eu digo sofisticada e ressignificada. Né? No mundo em que a gente precisa ressignificar tantas coisas, a pesquisa bibliográfica é uma delas. Por quê? Porque, basicamente, às vezes a gente percebe que o aluno, o orientando, enfim, né, o mestrando, o doutorando, ele fala, o mesmo pesquisador experiente, ele fala que faz a pesquisa bibliográfica, mas o que a gente tem é uma compilação de autores que falam sobre determinado tema, que não necessariamente existe uma conexão, uma costura entre as ideias, e que eles vão sendo jogados no texto para aumentar o número de páginas. Eu brinco, é um movimento que começa lá na graduação, quando o aluno não tem ainda o fôlego de escrita, mas também acompanha até o doutorado, viu? Porque a gente percebe que muitas vezes aquela preocupação de ter um requisito mínimo de páginas, e às vezes o autor ele é mais objetivo, e a gente brinca, né, que ele tem que ficar ali, enfim, né,
trazendo mais citações, enfim, para poder dar corpo para o seu trabalho, isso não é pesquisa bibliográfica, né? Eu brinco que é uma diferença que a gente tem que fazer muito grande. Para fazer, de fato, pesquisa bibliográfica séria, né? A sugestão que a gente tem de procedimento, nesse caso, de pesquisa, é, de fato, através da escolha do tema, elaborar ou elencar os autores principais, definir o referencial teórico, que é outro, eu diria, pandemônio na área do direito. Nós não estamos acostumados a trabalhar com referenciais teóricos. Quando a gente pergunta, muitas vezes, qual é o teu referencial teórico, o aluno dá uma titubeada, porque ele utiliza, eu digo, uma salada de frutas de autores, mas ele, de fato, não aprofunda em um autor como sendo a base do seu conhecimento, né? Então é importante definir qual ou quais autores vão ser os pilares que você vai utilizar do ponto de vista teórico para, inclusive, se você for se aventurar no âmbito da pesquisa empírica, costurar essa informação teórica com a pesquisa empírica, né? Qual é a localização que vocês vão adotar, enfim, os fichamentos, vão ser feitos fichamentos, a recomendação é sempre que se faça, e eu digo, é uma mão na roda, porque quando você for escrever novamente, você já tem tudo fichado, né? E a análise e interpretação e a redação do texto. Uma coisa interessante da gente pensar que a pesquisa bibliográfica é a primeira forma que a gente tem de imersão do conhecimento na nossa pesquisa. E é por isso que a gente não começa nenhum trabalho fazendo uma longa leitura sobre todos os referenciais que existem a respeito dele. A primeira etapa do nosso cronograma de projeto sempre vai ser levantamento bibliográfico, né? A realização de um levantamento bibliográfico. Mas, eu digo, não o levantamento bibliográfico por si só, mas um levantamento bibliográfico que visa analisar, aprofundar o nosso olhar sobre os conceitos, sobre outros textos, sobre pesquisas anteriores e assim por diante. Aqui tem um passo a passo, não é, a respeito disso, mas eu vou chamar a atenção de vocês só para um deles, que é essencial na fase que vocês estão, que é de tese, que é a necessidade de que esses referenciais, eu diria, eu não vou engessar dizendo que eles devem ser, tá? Mas eles precisam ter um alinhamento com a linha de pesquisa do programa. Isso é essencial, porque se você está vinculado a um programa de pós-graduação, obviamente você quer que o conceito desse programa junto à CAP seja o maior possível, porque quanto melhor o reconhecimento do programa junto à CAPES, melhor, inclusive, o seu histórico, né, enquanto egresso dessa instituição. E um dos itens fortemente analisados quando um PPG passa por um processo de avaliação é o alinhamento da pesquisa que é produzida pelo mestrando e doutorando em relação às linhas dos professores, em relação à linha de pesquisa do programa. Então, é essencial que a gente possa pensar nisso, pessoal, que vocês consigam fazer essas conexões com a linha de pesquisa. Ah, Bárbara, mas eu não vou por essa linha. Então, não deveria ter entrado nesse PPG, porque o PPG ele tem uma linha muito clara. Você pode discordar em vários sentidos, enfim, mas ao mesmo tempo, se você não é filiado a essa linha de pesquisa, não deveria estar vinculado a ele. Eu estou sendo um pouco dura, Michael, daqui a pouco, por favor. Bárbara, eu acho que isso que tu falas é bem importante, né? Porque eu participei outro dia de uma banca na Federal de Santa Maria e a professora Ângela Espíndola colocava exatamente esse ponto para a menina que nós estávamos examinando. Ela estava dizendo assim, e isso me chamou bastante atenção agora na tua fala. Por que essa pesquisa está sendo feita neste programa de pós-graduação e não em qualquer outro dos programas de pós-graduação em Direito do Brasil, né? Por que essa pesquisa só pode ser desenvolvida, no nosso caso, no PPG Direitos Humanos da Unijuí? Por que é o PPG Direitos Humanos da Unijuí que vai me fornecer aqui o background, enfim, necessário para a realização dessa pesquisa, dessa tese? Eu acho que isso é algo importante que nós tenhamos no nosso horizonte enquanto pesquisadores do doutorado do programa, né? Porque se a minha pesquisa ela pode ser feita em qualquer programa de pós-graduação em Direito do Brasil, por que eu estou aqui na Unijuí? É uma questão de, porque é o programa mais perto da minha casa, né? Então, sim, eu acho que isso é muito importante, né? Esse ponto que tu abordas agora é fundamental,
que esteja no nosso horizonte na hora de pensar o nosso projeto de tese. Uhum. Maravilha. É um ponto que eu digo é desafio para os orientandos e orientadores, né? Os professores vinculados ao PPG também, obviamente. Vou pular algumas partezinhas aqui para a gente poder chegar nas considerações finais, né? Vamos chegando em 1 minuto e 40. Passei 10 minutos aí do que nós tínhamos combinado inicialmente. Mas, basicamente, o que a gente pode concluir, gente? Primeiro, trazendo de novo, né, essa leitura do Barack, acho que é muito rica, né? O quanto, de fato, a gente precisa ter nos espaços de pós-graduação um espaço de produção do saber e não reprodução. E eu diria ainda mais no tempo em que nós vivemos, que demanda novos conhecimentos, demanda a construção de novos saberes que vão além daquilo que já foi escrito. A gente só vai fazer diferença na pesquisa no mundo se a gente tiver esse norte. O segundo é que a gente precisa, eu brinco, né, que nem aquilo que quando a gente precisa tomar alguma decisão importante na nossa vida, a gente sabe determinado caminho que a gente tem que percorrer, mas ao mesmo tempo o nosso senso comum nos puxa, não é? Muitas vezes para velhos hábitos. E o manualismo e o reverencialismo é um deles, né? A gente poder pensar o quanto esses manuais, não é? Essa cultura de reverenciar o conhecimento produzido, ela precisa dar espaço para uma outra forma de construção do conhecimento que de fato vai além desse conceito e desse contexto que nós temos normalmente. Também um cuidado e uma atenção especial, eu trago só para relembrar, né, essas pesquisas históricas, porque grande maioria dos textos das produções na área do direito se propõe a fazer pesquisa histórica, mas o que se faz não é pesquisa histórica. Porque pesquisa da história inteira, se a gente pensar da humanidade sobre determinado instituto que nasce na antiguidade, em 5 páginas, não é uma pesquisa histórica. Então, aí a gente precisa rever, talvez, nessa forma como a gente vem tratando a história na nossa área. Não significa ignorá-la, mas rever a forma como a gente tem produzido nessa perspectiva. Um outro ponto importante a gente sabe que no dia a dia, no doutorado, eu diria mais ainda, a gente tem inúmeros compromissos profissionais, compromissos familiares, enfim, e o fôlego de pesquisa que a gente precisa é muito grande, porque essa demanda por um texto que tenha originalidade, ele vai demandar muito mais do que nós tivemos, não é? Por exemplo, no mestrado. Isso faz com que a gente precise administrar bem o tempo na produção dos nossos textos. Tive um colega que dizia, não, isso aí eu tiro 2 semanas de férias e termino 3 capítulos da minha tese. Eu fico enlouquecida. Primeiro, eu brinco, né? Inveja branca de quem consegue produzir assim, em série tanto, e, enfim, ter todos esses resultados, mas eu fico pensando qual é o tempo que você tem de maturação do assunto, do tema, para saber se a conclusão que você chegou é de fato o resultado da análise que você fez de todo o percurso, ou você chegou lá no final, saiu correndo porque o prazo do PPG, o coordenador está no meu pé, o professor não pode me ver, eu fujo do orientador, enfim. Eu preciso pensar sobre isso. Por quê? Porque se eu correr o risco de não administrar bem o meu tempo, a chance de eu não enfrentar o meu problema ou de eu não, de fato, ter o tempo que eu preciso para maturar minha conclusão é muito grande. E aí todo o trabalho que eu tive desde o início pode ficar comprometido por essa falta de fôlego. Um outro ponto importante, né? Cuidado com a supervalorização da forma, né? Por vezes, a preocupação do ponto de vista da metodologia é a forma do trabalho e não o quanto a metodologia se conecta com o conteúdo. Então, é colocar a metodologia porque é um requisito formal lá do periódico que vai, por exemplo, analisar o meu artigo, ou é um requisito formal da tese, da dissertação, poder apresentar, mas não é a questão da forma, o foco, né? A questão é o quanto essa metodologia ela construiu e contribuiu para a construção de um saber que responde ao problema de pesquisa. E também, né, nessa mesma linha, evitar os trabalhos acadêmicos como se fossem produzidos como se fossem peças processuais, que é o nosso calcanhar de Aquiles na área do direito, aventurar-se no mundo empírico aí da pesquisa, né?
e trazendo essa aproximação entre teoria e realidade, que é algo extremo, eu diria, eu nem sei se a gente pode fazer essa distinção, né? Então, poder trabalhar do ponto de vista de contextualização desse tema a um mundo real e, obviamente, cuidar com a questão do risco do produtivismo científico dessas demandas, dessas metas que nós temos, que são necessárias. Eu não estou dizendo que nós não devamos cumprir, mas que elas precisam ser motor propulsor para a gente pensar que tipo de produção a gente tem feito, né? Se muitas vezes a gente está no mecanismo, como eu brinco no texto, no filme do Chaplin, no meio dessa engrenagem, já no piloto automático, o quanto de fato a gente está produzindo novos conhecimentos. A oportunidade que vocês têm, estando vinculados a um PPG, é enorme para construir novos conhecimentos. Produções em conjunto com os orientadores de vocês, por exemplo, são belas oportunidades para vocês, de fato, conseguirem desenvolver a área e o tema que vocês querem numa perspectiva de um pesquisador que já, né, tem mais experiência nesse meio. E para fechar, eu trago uma frase, não é, muito querida do professor Luiz Alberto Vará, que é a provocação da carnavalização da aula, né? Ele vai dizer que ao carnavalizar a aula, né, a gente tem-se a esmagadora sensação de estar presente na vida. A gente sai dela leves, né? Teremos espantado os lugares pré-montados e negado a palavra autoritária. A didática carnavalizada é uma excelente possibilidade para destruir a relação, aquela tradicional de poder entre mestre e discípulo. O mestre fora do lugar é a grande atitude carnavalizadora do ensino. Num contexto de ensino carnavalizado, o lugar do discípulo não é mais o lugar do outro, é o lugar dele. E que bela referência para a gente pensar a pesquisa carnavalizada, né? Não só o ensino em que o autor, aí o mestrando, o doutorando, não é? No caso da turma de vocês, vai ter a oportunidade de assumir o seu lugar na produção do conhecimento. Sim, né? Com todo o apoio, com todo o suporte de um orientador, mas assumir o seu lugar, o seu papel, fugindo um pouco daquela percepção reprodutivista do pinguim que a gente viu no início. Bom, gente, finalizo, peço desculpas por ter me excedido aqui no tempo e fico à disposição para a gente conversar. Espero que tenha trazido alguma reflexão que sirva para vocês nesse momento. Muito bem, professora Bárbara, muito obrigado pela sua exposição. Acho que todos nós aprendemos muito, né? Além dos doutorandos, os professores que estão aqui, acho que todos também, nós estávamos trocando algumas mensagens aqui pelo nosso grupo de WhatsApp do grupo de pesquisa, referindo o quanto nós também estamos aprendendo, né, a partir da tua fala. Eu vou encerrar agora, pessoal, a gravação da reunião e a partir de então nós podemos passar a fase de discussões, debates, aproveitando então a presença da nossa convidada. Tudo bem?